Alô, meus amigos, hoje é quinta-feira, dia 11 de julho, nós estamos iniciando mais uma vez aqui pelo canal 3 da NET TV Guarulhos, Espalha Fatos, o programa ao vivo, diário, segunda a sexta-feira, do meio-dia ao meio-dia e 30, com as notícias de Guarulhos. Muito bom. E sempre anunciando o nosso companheiro, o jornalista que orgulha essa cidade de Guarulhos, ele está aqui conosco. Quem é? Sérgio Lessa! Fala, irmão. Tudo bem com você, Lessa? Tudo bem, você, irmão? Tudo Graças bom, a Deus, perfeito. estamos aí, quinta-feira, já semana curta, hein? Semana curta e a nossa Guarulhos está realmente bastante empolgada por uma série de atividades, inclusive um belo título conquistado pelo nosso Flamengo, Foi mesmo? lá em Ilhabela, em São Sebastião, nos jogos regionais no interior. Você acompanhou os jogos regionais? Muito orgulho de ter ver o Guarulhos de volta, né? Porque De ficamos volta, tempo sabe? fora dos jogos E outra regionais. coisa, logo nós teremos os jogos abertos do Isso interior, mesmo. não é? E Guarulhos está lá, está participando, está presente. Guarulhos é o maior município do estado de São Paulo, excetuando a capital, e nós nos orgulhamos disso. Sérgio Lessa, que mais? Nós estamos nas redes sociais. Lessa, explica aí como é que a coisa irmão. funciona. Quem quiser nos assistir além, né, de pegar aqui ao vivo, né, sempre das 12 às 12h30 na TV Guarulhos, canal 3 na NET e canal 508 HD da Vivo, tem também no nosso site, no www.espalhafatos.com.br. Nós estamos ao vivo lá também? Estamos também no site daqui da emissora, no www.tvguarulhos3.com.br e também nas redes sociais, no seu perfil, no meu, na página da TV e na página do Espalha Fatos também. Lembrando que todo esse material a gente deixa também arquivado lá no YouTube, então não tem como não nos assistir, irmão Henning. Então, estamos na quinta-feira, nos aproximando de sexta-feira, o tempo está melhorando para aqueles que não gostam de frio. Gosto É ou não é, Lessa? Gosto E não. qual é a pauta de hoje? Pois é, irmão, na pauta de hoje vamos aí dividir um pouco o espaço com o nosso pessoal do esporte, que entra daqui a pouco o programa Eles deles, vão ficar né? enciumados, hein? Fica nada, É, fica será nada. que Pegamos não? autorização, autorização. Conosco, hoje, a presença aqui do presidente da Associação Atlética Flamengo, o Edson Davi Filho. Obrigado pela presença, seja bem-vindo. Obrigado, Lessa, pelo convite, Hermano. É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado. Estava até relembrando o Hermano aqui de um evento que aconteceu há mais de 20 e poucos anos. E ter o Hermano na cidade, eu acho que é um Vocês motivo de eram orgulho. garotos, esse aqui junto com o pai dele ainda, garotão, né? Isso aí, é uma Muito boa, isso bom. aí. Lá no... Foi uma promoção bonita, troféu Hermano Henning, cuja festa, cujo evento aconteceu no aeroporto O evento do internacional Veronese, de que ele Convite, foi, né? promovido pelo Veronese e pelo saudoso jornal que ele mantinha aqui em Tribuna de Guarulhos. E a Tribuna de Guarulhos, hein? Veronese, vamos voltar com o jornal, Veronese. Puxa, professor, não é? Faz falta, não faz falta? É verdade. Ele se dedica agora a shopping, a promoção, enfim. É um empreendedor que Guarulhos se orgulha de ter, né? Tem que voltar com o jornal. Pois é, irmão, e você dizendo aí que o Edson Filho aqui... Ele foi com o pai dele lá. Desde criança, mas pelo jeito gostou, né? Tá aí assumindo a presidência Eu do Flamengo. eu comentei isso com ele. Tudo bem? Como Tudo bem. é que ele está? Como é que está seu pai? Tá tudo bem, seu graças a tio, Deus. Tudo meus bem, velhos irmão. companheiros aqui de Guarulhos e do Flamengo. Eu me lembro do tempo que a gente saiu com o Oswaldo Tassi aí com a Rádio Boa Nova, transmitindo os jogos do Flamengo. Hein? Era Flamengo, Macedo, qual outro time? Aquele da Vila Vila Rio de das Janeiro, Palmeiras. da Vila das Palmeiras, exato. Mas como é que foi a experiência de vocês lá com o Sub-20? Não foi o Sub-20 que foi lá Isso, na Hermano. Ilhabela? A gente tem um trabalho de base muito forte aqui no Flamengo, né? Hoje a gente disputa todos os campeonatos da Federação Paulista, do Sub-11 ao Sub-20. São mais de 250 atletas envolvidos diretamente, né? E isso falando em alto rendimento, né? Que é aquele atleta que disputa a competição. E surgiu um convite do secretário Rogério, do diretor Tom, né, para que o Flamengo voltasse a representar a cidade nos jogos regionais. O futebol acho que estava há 13 anos sem disputar. 13 Então, anos você participar, irmão. A gente fez uma preparação muito forte para ir com força para representar a cidade de Guarulhos. A gente que vive esporte, né, que gosta de esporte, a cidade estava carente, a gente vê um renascimento do esporte hoje na cidade. Então o Flamengo foi com a equipe Sub-20, que tinha sido campeão 2 meses antes da Associação Paulista de Futebol, né, com essa categoria. Já tinha feito uma boa Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro.
Fomos para lá, 7 jogos, 7 vitórias, 1 gol sofrido, Puxa vida. 25 ou 26 gols feitos. Então foi um motivo de muito orgulho a hora que a gente soube que o Flamengo foi campeão, representando a cidade de Guarulhos. E é verdade, porque enfrenta grandes revelações de outras cidades, né? Os jogos regionais antecedem os jogos abertos do interior. Provavelmente então o Flamengo vai O pessoal tem que vai estar para os super jogos abertos. preparado, não é? Porque são jogos um atrás do outro. 7 dias seguidos de jogos, né? ai, O Flamengo ai. com o título, a gente disputa agora em novembro os Jogos Abertos do Interior, que vai ser na cidade de Marília. Né? É bom que vai ser o final do Campeonato Sub-20 da categoria, então até pega uma semaninha de final, caso a gente vá na final do Paulista, já vai para os Jogos Abertos em Marília, e logo depois, na sequência, janeiro, já Copa São Paulo. E então foi um calendário muito bom. E o principal, o time principal? A gente vê que Guarulhos, eu lembro que há uns tempos atrás, alguns anos atrás, quase foi para a primeira divisão, não foi? 2010 foi nosso último, a gente estava na Série A2, uma partida em Guarulhos contra o Monte Azul. Se ganhasse aquele jogo, a gente estava na primeira divisão. Estava na primeira divisão e não E conseguiu. você sabe disso, o irmão também sabe, né? Meu pai, meu tio, abnegados São pelo Flamengo. Mesmo nesse período aí dos últimos 16 anos, a gente sofrendo para manter o clube sem nenhum apoio da administração pública, né? Então a gente teve quase esse título aí da Série A2 ir para uma Série A1, e o Flamengo acabou depois tendo 2 descensos, né? Mas a gente está se reestruturando. Hoje o Flamengo trouxe novos diretores também para o clube, então acho que como toda boa empresa a gente tem que ter uma infraestrutura boa, né? Então hoje a gente tem todas as categorias de base, a gente está, eu acho que renascendo para o futebol com essa estrutura, né? Você tendo jovens talentos da cidade faz com que o seu custo na equipe profissional seja um pouco mais baixo, né? E a gente sofre ainda com a cidade, infelizmente, com a parte de investimento, eu digo, do setor privado, de patrocínio. O cara não investe, né? Não patrocina. Né? O problema da renda também é complicado, não é? E a gente fala, a 4ª divisão de São Paulo, você não consegue dar para o empresariado aquela contraprestação da mídia, da publicidade, então vai ter que ser aquele empresário que vem no momento que é para ajudar. Entendeu? Não é nem vindo uma contraprestação. E é difícil, né, irmã? Então a gente fala lá no estádio que a gente tem 3 formas de manter uma equipe profissional. Hoje, para você ter uma equipe profissional competitiva, você tem que gastar pelo menos 150 mil por mês numa Série A2. De onde tirar esse dinheiro? De onde tirar, né? Então a gente fala, a gente tem 3 formas, ou é com público, ou é com patrocínio, ou talvez é com possíveis negociações de atletas de base, né? Então a primeira e a segunda a gente sofre muito, né, que é a iniciativa privada. O nosso torcedor é fanático, aqueles 200, 300 que vão no estádio, mas que você não consegue manter, né? Então hoje a gente fortaleceu muito essa categoria de base, a gente tem já 13 atletas em time grandes do Brasil emprestados. Quem sabe no ano que vem, um garoto dessa história, a gente consegue ter uma renda de uns 4 ou 5 anos, né? Aí a gente volta a pensar novamente em ter novos acessos da Série B para 3, da 3 para 2. Apesar que o Flamengo é líder do grupo, né, da 4ª divisão hoje, no nosso grupo. A gente viajou até José Bonifácio, 8 horas de ônibus com os atletas. Vencemos. Chega lá cansadaço. Vencemos lá por 1-0. E a gente pega no domingo aqui agora a Matonense, outra equipe tradicional que estava na primeira divisão, né? E na outra semana o São José, que também é outra equipe que também estava na primeira divisão há pouco tempo. Vocês estão mandando os jogos ainda no Estádio Antônio Soares de Oliveira. Tranquilidade. Na tranquilidade, né? isso. Presidente, já tivemos grandes revelações de Guarulhos para o futebol nacional, enfim, mundial? Bom, hoje em atividade, o Flamengo ele ficou 4 anos com a gente, não o atual, o último artilheiro do Campeonato Brasileiro, que foi o Henrique Dourado. Né, o Henrique ficou 3 anos no Flamengo, nas categorias de base, aí depois rodou os estados, estava no Flamengo, foi pelo Flamengo do Rio, né, e hoje está jogando na China. O Johan, que hoje é meia do Palmeiras, também jogou aqui uma Copa São Paulo, um Campeonato Paulista da Série A3 pelo Flamengo. O Felipe Pires, que hoje também está no Palmeiras. Tudo revelação, não? Tudo revelação daqui. Né? Todos os garotos que vieram da base do Flamengo. Né? Então a gente tem... Hoje na atividade eu acredito que são esses 3 os principais. Né? Bom, você falou bastante das dificuldades e falou até da falta de apoio da administração pública, né? Principalmente. Na sua visão, nem o mínimo está sendo dado, ou você acha que a prefeitura, o governo municipal teria obrigação de bancar um time na cidade? Sérgio, eu vou ser bem franco, tá? Eu acho que a prefeitura da cidade ela tem obrigação com escola, com hospital. Esse é o investimento onde ela tem que fazer, né?
Só que para a gente chegar hoje no empresariado, esse empresariado onde ele não vai ter a contraprestação de uma visibilidade que ele deveria ter, aí tem que ter a mão do prefeito. Tem que ser o prefeito bater na porta de uma empresa, porque ele vai ajudar pela administração pública, né? Não vem o dinheiro público, mas essa interferência para a gente é fundamental. Ele pede. É muito mais difícil um presidente de uma empresa grande aqui da cidade, por exemplo, algumas que a gente tem que patrocinam hoje times de outro município, com o pedido dele seria mais fácil, né? Hoje eu conversar com um presidente de uma empresa grande da cidade é muito difícil já para eu marcar uma reunião com eles. Para ele atender. Essa ligação do prefeito, isso é fundamental, né? Isso para a gente é importante. Existe aquele problema dos diretores, dos empreendedores, né, dirigentes empresariais de Guarulhos não participarem do espírito da cidade. Por exemplo, gente que mora em São Paulo, sabe? Guarulhos, na minha época, sentia muito isso, sabe? O pessoal, o espírito de comunidade não era acentuado bastante para fazer com que existisse um certo bairrismo, né? Os empresários de Guarulhos, será que eles se comprometem com esse... Eu não sei se eu fui claro. A gente sente falta. Será que eles, sabe, tem... É diferente de uma equipe do que está no interior com a mesma visibilidade que o Flamengo tem. Tem cidades, quer dizer, que não chega a 10% do que representa Guarulhos no interior de São Paulo. O Jimirim, sei lá, essas cidades aí do interior, mesmo Araçatuba, que já teve time disputando a primeira divisão lá, a divisão... especial, enfim, e são cidades que não chegam aos pés da nossa, né, e conseguem isso. Irmã, esse acesso que a gente perdeu em 2010, que eu estava conversando com o Lessa agora, a gente estava falando, a gente perdeu acesso para Monte Azul. Monte Azul tem 10 mil habitantes. Olha, qualquer bairro de Guarulhos, tem mais de 10 mil. Mas você via todas as empresas... Tem mais significado, não digo nem habitantes, mas mais significado do que uma cidade como Monte Azul, por exemplo. Então todas as empresas da cidade nessa época estavam junto, né? Pois é. Então, você vê, eu pego hoje Franca, que está na nossa divisão, com a Francana, 15 de Jaú também está nessa divisão, né? Piracicaba. Eu acho que a gente tem às vezes muito muito atrativos na cidade, a gente está muito próximo de São Paulo. O pessoal prefere assistir uma peça de teatro em São Paulo do que assistir um teatro em Guarulhos, prefere assistir um jogo de futebol em São Paulo do que em Guarulhos pela proximidade. Você pega a Jaú coloca hoje em torno de 5 mil pessoas por jogo nessa mesma divisão que o Flamengo está. Né? A gente sofre para colocar 500 pessoas dentro do estádio. Com 5 mil pessoas de renda, 2 jogos por mês, 10 mil. Coloca o ingresso a 20, 10 reais, você tem a folha de pagamento pronta, que não fica longe desse número que eu falei. Né? Claro, o clube também deve muito com relação a isso, é responsável, talvez por não ter esse incentivo, por ter essa vinda do público para o estádio, né? A gente sabe que a gente precisa também cada vez mais se profissionalizar. Eu acho que essa autocrítica tem que existir. Né? Mas se a gente estiver junto com o poder público é mais fácil, né? Essa parte de publicidade, essa parte de... Nós precisamos viver com essa realidade. Já que somos assim, vamos procurar caminhos, né? E qual é o caminho que você enxerga? É esse, de chegar lá no poder público, bater lá na Nesse porta, momento a gente precisa estar de mão dadas. O Guti, o prefeito, quando ele assumiu a prefeitura, já na primeira semana dele de mandato, ele nos procurou, né? Demonstrando interesse no esporte da cidade, demonstrando interesse em patrocinar o Flamengo. No primeiro ano a gente teve uma ajuda muito boa, né, da administração. Né? Eu tenho certeza que ele gosta de esporte, a gente tem diretores lá no clube que fizeram parte da campanha do Guti quando tinha 1% das intenções de votos. Né? Por que o Guti me ligou? Porque quando ele tinha 1% de votos, ele foi no estádio do Flamengo, primeiro dia da campanha. Né? Então ele nos procurou na época, a gente deu todo o apoio que poderia dar, também a gente teve a contraprestação, não vamos falar que não teve, tá? Só que eu volto a dizer, hoje a gente sabe da dificuldade da cidade, né, que hoje está colocando tudo em ordem, então a gente sabe que tem algumas prioridades que tem que ser feitas. Eu chego à conclusão que em época de eleição é mais fácil, né? Ah, pode ser. Pode ser. Realmente em época de eleição... Mas eu não tenho muito o que reclamar não com relação a essa parte desse primeiro contato. O que a gente não teve em 16 anos, eu acho que em um ano que a gente teve primeiro ano da administração dele, a gente teve esse apoio. Né? Então, até falo isso para todo mundo e não tenho medo de falar, né, que esse apoio veio. Mas agora a gente ficou um pouquinho distante. Vamos ver se a gente consegue se aproximar de novo com essas campanhas boas. Né? Flamengo representando a cidade, você vê. Eu agradeço muito a Secretaria de Esportes pela infraestrutura. Eles fazem o que podem fazer lá dentro, os funcionários, que são pessoas que amam o esporte. Né? A gente poderia levar só 18 atletas e mais 2 da comissão técnica, porque eu caberia no alojamento, né? O Flamengo contratou uma casa, alugou uma casa durante 10 dias, trouxe mais 5 jogadores, porque são 7 jogos seguidos, né? Por quê? Porque a gente sabe dessa obrigação com o município também,
né, de representar o município da forma como a gente representou, né? Hoje na região nossa aqui, Guarulhos é campeão do esporte, do futebol, né, falando em jogos regionais, né? Então o que a gente puder fazer para levar o nome do município através do Flamengo, a gente vai fazer. Eu acho que já levou, não é? No Já caso levou. aqui Não, dos já jogos levou. regionais. E Edson, e agora, nesse campeonato que está atuando? Vocês estão, acho que em primeiro do grupo, não é No isso? nosso grupo agora formaram 6 grupos, 4 grupos de 4, se eu não me engano. 4 ou 6. 6 grupos de 4. Foi a primeira. Classificam quantos? Agora classificam 2, né? Tá. Tá Flamengo, Matonense, São José e José Bonifácio. Certo. Nós fizemos a primeira partida em José Bonifácio, tivemos a vitória de 1-0. E agora nesse domingo, às 10 horas da manhã, lá no estádio do Flamengo, a gente pega a Matonense, né? Para subir a divisão, quantos times classificam no Só sobem 2 equipes. Sobem duas, de né? 42 que iniciaram a competição, 2 sobem. Ano passado nós ficamos em 4º lugar, né? Estava bem próximo. E esse ano chega pelo menos em segunda? Vamos ver, Chega né? em Se a gente segunda, conseguir em tem que ganhar, segunda, já tem que- tá A bom. competição é muito grande, né? Puxa. 44, muito time. 42 times. 42. Agora, em questão de instalações, estádio. Estádio né? Antônio Soares de Oliveira. Vamos entrar nesse tema, estádio? Vamos, faço questão. Isso aí realmente preocupa um pouco vocês, né? Preocupa, irmão. A gente tem o estádio Antônio Soares de Oliveira, até falando rapidinho, porque a gente sabe que o tempo é curto. O Flamengo tem a permissão do estádio desde a década de 80. Né? Meu pai, enquanto vereador, acabou com uma conquista política na época. E desde então o Flamengo tem a permissão de uso. Né? E a gente fala com orgulho isso. Né? Na administração passada, nos 16 anos que passaram, Guarulhos não tinha um próprio municipal com condições de ter esporte de alto rendimento. Né? Tomeuzão, João do Pulo, Fioravante Arvolino, Cícero né? Miranda. Cícero Miranda e o estádio do Flamengo. O Flamengo era o único que tinha condições. Né? Então a gente se orgulha muito disso, porque não é fácil manter. Né? Hoje você tem ali um custo. A manutenção a gente tem um custo de pelo menos 15 mil por mês, a gente tem de custo. Chega no final do ano, é o AVCB, é o laudo da polícia, é o laudo de engenharia, é o laudo da sanitária, é o laudo do para-raio, ali você gasta mais uns 40, 50. E os né? funcionários que tem que manter lá? Funcionários, a gente não tem nenhum funcionário da administração pública lá, porque a gente sabe que, para não dar nenhum desvio de finalidade, porque a gente sabe que alguém pode alegar isso lá na frente, mesmo sendo um próprio municipal. Então a gente tem muita dificuldade de manter, né, aquilo lá. Mas eu acredito que está em boas mãos. Né? A gente nunca teve problema de interdição de estádio. Claro, a gente sofre com o gramado, às vezes que precisa fazer uma reforma Tem completa. o problema da arquibancada lá também, não é isso? Essa arquibancada, desde 2008, ela foi feita e nunca foi inaugurada. Só que não Porque foi a Pro teve um Guaru ano, que fez, não Pro foi? Guaru que fez com a empresa Samara, na época. Né? Ela foi feita, só que ela foi feita, o grau de inclinação dela está maior do que a legislação do bombeiro, ela permite. Mano, Pode fazer uma coisa dessa. Então agora o bombeiro, ele... Inacreditável. Mas pegar o responsável do corpo de bombeiros aí, levar lá na Bomboneira, lá em Buenos Aires, e ver. Não, eu acho que e ver aquele tá mais estádio lá. perto. Tá mais Pô, perto pegar o responsável que gastou dinheiro. E manda pro público. Ministério E Público. bota na cadeia, então. Não, Isso chama mesmo. de Ministério Público. Como é que Isso você mesmo. constrói uma arquibancada sem especificação técnica, irmã? Como é que E pode agora isso? tem que Não, derrubar a você vê- arquibancada, não pode adaptar. O secretário de governo Peterson, ele teve no estádio no início do ano, logo depois, porque a Copa São Paulo, aqui a gente coloca 8, 9 mil pessoas no estádio, tem que fechar portões, porque não cabe mais ninguém, e ali a gente tem uma arquibancada para mais 7 mil lugares. E fica né? vazia. E Fica vazia. Fica. Então o Peterson, ele já se comprometeu, ele está junto com a iniciativa privada, vendo se ele consegue fazer. Para liberar ali, a gente precisa fazer, sabe aquelas barras anti-esmagamento que tem em alguns estádios que você vê? A cada 2 degraus tem uma barra de 5 metros, porque qual que é a preocupação? Se tiver alguma confusão, alguma briga, o pessoal lá de cima começar a cair nos de baixo. Né? Então com essas barras anti-esmagamento, na hora que ele começa a cair no segundo degrau, ele já bate nessa barra e para. Então se a gente fizer a instalação nessa arquibancada toda, essa arquibancada é liberada. A gente tem um compromisso do secretário de governo do Peterson, que talvez até o final do ano agora já seja liberada para a Copa São Paulo de janeiro. Né? Que é muito bem-vinda. Já né? foi feita três tipos de instalações diferentes lá para o bombeiro agora avaliar qual que ele quer que seja feito. Certo. Aí seria fantástico, né? Porque é um evento... Existe outro lado dessa história aí, a prefeitura alega que ela não pode se envolver em obras ali com o próprio que não lhe pertence. Por Sim. exemplo, eu não posso investir, né, recursos numa propriedade particular. Seria como que está cedida, né? Pois é, está cedida. Hoje, qual é o status, digamos, jurídico do estádio?
Hermano, pela permissão de uso, realmente não pode ter um investimento público numa área permissionada. Uma área permissionada. Né? Isso no decreto de 80 ele é bem claro. Talvez seja esse o problema. Mas em contrapartida, o Flamengo hoje ele conseguiu de recursos com a iniciativa privada fazer um investimento de 9 milhões no estádio. A gente já tem esse investimento guardado, só esperando que tenha uma tramitação interna no jurídico da prefeitura, que já está sendo feita essa tramitação, através do secretário Ayrton Trevisan, que sempre muito solícito isso é com a novidade, gente. Pelo menos para mim é novidade. Quer dizer, o Flamengo tem recursos. E a primeira pessoa, o primeiro programa que a gente está falando, isso é aqui, tá? Então a gente tem da iniciativa privada através de uma PPP, né? Onde vem o dinheiro da iniciativa privada para fazer esse investimento. Vocês já falaram para a prefeitura isso? Porque o Peterson esteve aqui, nós entrevistamos o secretário de governo, e ele anunciou que exatamente o que o Hermano falou, que não eles querem investir para o estádio melhorar as suas condições, mas não podem entrar. E que iriam retirar a permissão de uso do Flamengo, né, para poder fazer a obra. Para poder fazer essa PPP. Mas se já tem a PPP, vocês vão entrar num acordo? Você é a favor da prefeitura também intervir de tirar essa licença? Como é que o Flamengo pensa isso? O secretário Peterson ele já sabe desses valores. O prefeito sabe desses valores, ele pediu celeridade para que seja feita essa celeridade administrativa para tentar tirar essa burocracia que existe, né? Porque dessa forma o Flamengo não tem porquê que seja retirado qualquer tipo de permissão de uso, né? Porque eu volto a dizer, é uma conquista política, a gente fala que conquista política não pode ser mudada, né? Até pode ser mudada, mas não é o usual, né? E se o Flamengo está dando alternativas para que essas obras necessárias sejam feitas, é só a administração pública agora ela fazer a tramitação que precisa fazer, né? O Ayrton está fazendo já essa tramitação, tem uma burocracia, a gente sabe disso, né? Não são ajustes jurídicos? São ajustes jurídicos, tá, né? Então, vamos ver se até não precisa tirar a permissão de uso do Flamengo. E até melhor para a prefeitura, que ela não tem que buscar, né? Se já está na mão. Agora, talvez ela tenha que fazer um chamamento para ver se tem alguém interessado ou não, né? Claro. O que é normal pela norma, mas a empresa já está lá, a prefeitura já tem ciência disso, já está protocolado na prefeitura essa intenção, né? Então agora é só essa parte jurídica que a gente precisa equacionar. Bem, junto com o Flamengo tem um outro clube da cidade, que é o Esporte Clube Guarulhos, né? Qual é a relação de vocês atualmente? Como é que está? Existe algum ruído, algum problema nessa questão de estádio? O Esporte Clube Guarulhos reivindica também o estádio. Existe algum problema? Hermano, eu tenho uma relação boa com o Ricardo, tá? Que é o presidente do Guarulhos, né? Do AD Guarulhos. A única coisa que eu não posso, e que é um acordo que eu tenho com o Ricardo, é o seguinte: eu não tenho funcionários dentro do estádio, né? Funcionários públicos. Eu não recebo nenhuma verba da prefeitura, nenhuma subvenção para fazer manutenção de estádio. Então hoje eu tenho um funcionário que corta o gramado, eu tenho um funcionário que pinta o campo, eu tenho um funcionário que faz outras manutenções, eu tenho o custo dos laudos, né? E a única coisa que o Ricardo acha é o seguinte, que como o estádio é municipal, então ele tem direito de jogar lá sem ter nenhum custo. Certo. O que hoje o Flamengo pede para o Guarulhos é que simplesmente ele participe desse custo de uma partida de futebol. Hoje, para a gente abrir um estádio, para qualquer partida, você tem um custo de pelo menos R$ 1.500. Você coloca aí 1.000 pessoas, é água, é luz, é manutenção, é gramado que você reformou, limpeza depois, e tudo isso é feito pelo Flamengo. Isso, né? Não poderia ser dividido? Os dois clubes não poderiam chegar a sentar na mesa? Mas esse é o problema. O Ricardo, ele não quer tirar do bolso. Ele quer que a prefeitura tome o estádio e ela tem o custeio desse estádio e os dois usam. Entendeu? Ou seja, então ele dá a solução final, Vocês transferem toda a responsabilidade para a prefeitura e vamos ser bem sinceros, o Lessa sabe disso. Isso é uma realidade que a gente sabe. O esporte, por mais que tá renascendo na cidade, hoje, infelizmente, é uma secretaria que boa parte do recurso não vai para lá. Só para né? folha. Como que você vai fazer a manutenção de um estádio do Flamengo? Se hoje a gente faz a manutenção do estádio, para que a gente vai trazer mais esse custo? O que não pode hoje, o Ricardo, se ele for locar um campo, vai fazer locação de uma grama sintética, de uma quadra de grama sintética por 3 horas, ele vai pagar R$ 1.500, R$ 1.200, R$ 1.300. O Flamengo hoje, ele cobra do Guarulhos, pede ajuda para o Guarulhos, simplesmente quando ele joga que ele tem esse custo de manutenção. Para você pintar o gramado, hoje você usa 3 latas de tinta latex de 20 litros, tá? Para fazer a marcação de campo. Cada lata dessa é R$300, só de tinta são R$1.000, né? Então esse é o problema, é aquilo que é usar, só que não quer
tem um custo, né? Hoje, se você for, vai na Rua Javari, se ele quiser jogar na Rua Javari, ele vai pagar R$6.000 só para entrar no estádio. A gente não cobra uma locação do Ricardo. A única coisa que a gente pede com ele é que ele ajude nessa manutenção. Dividir né? os custos. E outros estádios? Custo de partida, irmão, entendeu? Não é custo Nem do de manutenção, estádio, é nem custo de da partida, que são os funcionários e a manutenção que a gente tem que fazer. É o mínimo, né? É o mínimo. É o cortador de grama que precisa de gasolina, é a lata de tinta, é o rolo de tinta, é o funcionário que limpa o banheiro depois, que deixa o estádio antes. Talvez limpa. a saída seria construir um outro estádio. E sabe o que eu falei pro Ricardo? E isso com o secretário Rogério Rogério Rama. para construir um outro estádio. Nós temos hoje, a prefeitura seu. está construindo, acho que já teve a licitação de mais 2 de grama sintética. Né? A partir do momento que fizer esses 2 de grama sintética, o Cícero Miranda é um estádio que ele passa... A localização excelente, o Cícero Miranda. E hoje o Cícero Miranda, com pequenas adaptações, você consegue mandar jogo lá do Campeonato Paulista. Mas eu falei pro Ricardo... arquibancada? A federação não faz essa Hoje a exigência de arquibancada para a divisão que está é 2.000 lugares. Hoje ali no Cícero você consegue colocar 2, 3.000 lugares. O máximo que você vai fazer é uma outra adequação. Então, ou consegue, faz da mesma forma como a gente está fazendo para reformar o estádio Antônio Soares de Oliveira, pega iniciativa privada e ajuda. O Fioravante Evolino, o que existe lá hoje? Ainda tem o estádio? Campo não tem mais. Hoje lá O problema ali é a Dutra, né? Que separa. Então, e falei pro Ricardo, o que o Flamengo precisar fazer para que você tenha o seu espaço, a gente vai fazer. Eu não vejo problema nisso, né? O que eu não aceito e que nós do Flamengo não aceitamos é que ele queira fazer manobra política que ele está fazendo, né? Para tirar uma permissão de uso que a gente tem desde a década de 80 e que nunca teve nada contrário a isso. Entendeu? Nunca a gente teve lá nenhuma Ministério Público fazendo fiscalização disso, daquilo, porque sabe do custeio que tem, entendeu, irmão? E não vejo problema, o Ricardo sempre jogou, o Guarulhos sempre jogou no estádio, nunca teve problema com relação a isso. Só que simplesmente ele não pode entrar no estádio, todo mundo abrir os portões, ele entrar, jogar, fechar os portões e ele ir embora. Né? E a questão de calendário não existe? Não, a federação ela sempre alterna. Então, durante essa fase que a gente está agora, a gente joga no final de semana, ele joga no outro. O Guarulhos disputa o mesmo campeonato? Mesmo campeonato. Mas campos com o gramado sintético, a federação a FIFA está permitindo. Está liberado. A Arena da Baixada do Atlético Paranaense é grama sintética. Joga Campeonato Brasileiro, Libertadores. Entendi. Então aqui o Cícero seria o mais próximo aí da gente fazer os campeonatos de base da Federação Paulista são disputados no Cícero. Então já tem o aval da federação com relação à utilização. O estado do Flamengo é grama natural. Grama natural. Também é um belo trabalho para... Final de ano a gente gasta 30 a 40 mil reais só de fazer manutenção, não é nem troca. Hoje eu até fiz um cálculo, a gente estava pensando em trocar, colocar aquela grama bermuda, que é um pouco mais resistente, 120 mil reais para você fazer. Só de tirar a grama e colocar a grama nova. Sem irrigação, entendeu? Então, não é fácil. Bom, irmão, agradecer a presença aqui do presidente da Associação Atlética Flamengo, né, o Edson Davi Filho. Uma honra estar aqui conosco, né? Eu gostaria que ele considerasse que essa aqui é sua casa, não é? Disponha sempre. Em casa mesmo. O que a gente puder fazer no sentido de sei lá, de promover o esporte, principalmente o futebol, não é? Já fica até o convite aqui para sua assessoria nos mandar o material para nós publicar. Não, isso a TV Guarulhos já acompanha a equipe aqui do Oswaldo Tassi, o Oswaldinho Tassi, eles acompanham. Eu sinto falta da emissora de rádio que nós tínhamos antigamente, que acompanhava o clube. Você sente falta também, não é? Eu vou pro... Se bem que os seus pais é que mais acompanham. Mas quando eu não consigo ir pro interior ver os jogos, é na rádio. Hoje é rádio online, mas sempre da região. A gente sofre porque eles puxam bastante sardinha pro time de lá, né? Mas nas nossas locais, infelizmente, a gente não tem. Infelizmente, a gente não Mas tem. eu que tenho que agradecer o convite. Vocês não sabem o quão proveitoso é uma abertura de espaço com a audiência que vocês têm. Né, mostrar um pouco do trabalho do Flamengo e convidar o torcedor, né, domingo, 10 horas da manhã, no estádio Antônio Soares de Oliveira, Flamengo e Matonense. Rapidinho, já deram o sinal pra gente ali, pra encerrar. Aquela briga que teve aí no estádio do Flamengo não teve nada a ver com o Flamengo. Responsável da ULAFA, União das Ligas Amadoras, a gente simplesmente cedeu o estádio para que fosse feita a semifinal lá. E aí não quebraram o estádio, nada? Não, lá, tudo lá de graças fora. a Deus, tudo em Só se quebraram. Só se quebraram. Pois é, mas muita reclamação de falta de polícia militar. Né? Eu não sei se foi feito o pedido pela Liga, eu não sei se foi feito. Bom, de qualquer maneira, agradecer a presença mais uma vez. Obrigado pela dar uma novidade pra gente aí, né, irmão? Essa PPP aí do próprio Flamengo, que de repente pode agilizar. É dizer que o Flamengo tem recursos para fazer a obra.
isso aqui, não é? Isso aí. Então tá esperando. Obrigado, presidente. Até a próxima. Dá um abraço para a família. Eu mando sim. Muito obrigado a você também que esteve conosco até agora e até amanhã neste horário com mais uma edição sempre ao vivo de Espalha Fatos. Até lá.